Silêncio. Bom dia, seu Guilherme. Bom dia, professora. Ai, meu Deus. E aí, Guilherme, vamos voltar para a escola, Guilherme, pelo amor de Deus. Bem se essa pandemia acabasse. Ai, não estou aguentando mais, não. Hoje foi o auge. Acho que hoje foi o auge do meu... Ai, meu Deus do céu. Ai, quero voltar para a escola. Não, mano, eu me diverti pra caramba ontem. Fui jogar com meus amigos, né? Aí eu tava em Diamante 1 no Free Fire. Aí eu desci de novo, pela quarta vez. Aí eu fui jogar com o R7, o irmão dele e a menina que ele gosta, né? Que ele namora. Aí a gente foi jogar ranqueada. Aí eu fiquei segurando um ponto, né? Aí eu comecei a falar, ó, R7, caiu um drop aqui do dirigível aqui, onde que eu tô debaixo da ponte. Aí o menino começou a falar, ô, velho, eu quero voltar com você. A menina mandou um monte de patada, velho. Eu não aguentei. Aí, aí o irmão do R7 começou a colocar a música falando. Desligou o microfone. Opa. Aí, do nada, ele começou a colocar a música assim, você vai sentar na cabeça. Aí a gente começou a rir, mano. Foi massa, eu não aguentei. Vocês e esses Free Fire da vida. É isso aí. Bom dia, meninas. Bom dia. Aí hoje, professor, a gente vai jogar de novo. Quero ver se o cara vai conquistar a menina de novo. Cara dessa, eu vou baixar esse jogo para poder ver de qual é, para ver se é tão bom assim mesmo, porque não tem condições nessa febre. Nossa, até as Bom meninas... dia, Aline. Bom dia. Até as meninas gostam desse jogo. Impressionante. Eu tenho duas amigas minhas, que são duas Júlias, que jogam. Pois é, eu vejo um monte. Então, antes da aula começar, deixa eu falar rapidinho para vocês aqui. Eu só não vou mostrar a tabela ainda, porque ela não está fechadinha, tá? Mas na próxima aula, acredito que já estará. E aí eu posso mostrar para vocês se vocês quiserem, lógico, né? Porque faz parte, é a nota de vocês. Eu estava olhando aqui, eu estou com pouquíssimos alunos que não me apresentaram os trabalhos, tá? Quanto ao KISS, eu acho que vocês se recordam, né? O KISS foi aquelas perguntas que eu fiz antes da P1, como uma forma de fazer uma avaliação online, né? Uma vez que vocês estão nesse processo de ensino conectado, nada mais justo também que algumas avaliações sejam dispostas de maneira online, tá? Até mesmo para poder diminuir um pouco a sobrecarga de vocês. Então, quem participou do KISS esse dia, todo mundo ficou com 3 pontos, tá? Todo mundo levou 3 pontos. Teve gente que participou mais, teve gente que participou menos, mas todo mundo levou 3 pontos. Depois, eu tive o cordel, tá? O vídeo do cordel. O vídeo do cordel também ficou sensacional, né? Cada um, assim, mais encantador que o outro. Então, quem enviou o vídeo também ficou com os 3 pontos, né? Teve gente que teve uns descontozinhos aí de décimos, mas eu acredito que seja bem insignificante. E aí, depois teve o formulário, né, que foi o que eu enviei primeiro, referente a um conteúdo do livro 2. Esse formulário todo mundo fez, pelo menos eu constatei lá que todo mundo fez.
tá? Então, já está corrigido e eu vou dar a devolutiva para vocês. Eu vou mandar de volta esse formulário até para vocês poderem conferir. Bom, a minha fala aqui vai ser a respeito do vídeo, tá? Que eu pedi para fazer com a composição de cordel, né? Não poderia ser um cordel que já existe, vocês teriam que compor e se apresentar em forma de vídeo, certo? Então, teve igual a Maria Eduarda, que eu acho que foi a Maria Eduarda, a Ana Beatriz também. Não quiseram aparecer no vídeo e fizeram, assim, a declamação do poema, mostrando o texto escrito, o que também ficou bem bacana, tá? Não tinha problema nenhum. A Isabela já fez uma coisa mais trabalhada, tal, né? Ficou perfeito. Leonardo e Osana ficaram apaixonados. E assim, pessoal, não é obrigatório aparecer, mas é importante que você consiga fazer esse material, tá? Mesmo porque é um registro. Então, quem não fez, né, quem não me entregou este vídeo, quem não fez o cordel, vai ter a oportunidade de fazer, tá? E aí eu vou dar o prazo para que vocês realizem essa produção e me entreguem até segunda-feira da semana que vem. Como eu sei que tem alunos, né? Segundo os nossos levantamentos, assistem às aulas pelo YouTube, eu acredito que esse recado esteja chegando a todos. De qualquer maneira, eu vou avisar para os alunos que não me apresentaram o vídeo, vou enviar a mensagem no particular. Só quis colocar aqui que é para poder ficar claro o que eu quero, que às vezes a gente envia mensagem e não fica tão esclarecido para o aluno, tá? Então, é isso. Vai valer a mesma nota? Não, não vai valer os 3 pontos, vai valer um pouco menos, tá? Mas eu acho que é melhor fazer do que não fazer, do que ficar com o registro lá zerado, certo? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida também, vocês entrem em contato. Os demais alunos, a maioria, na verdade, graças a Deus, do 9º ano, fizeram todas as atividades propostas, tá? Tanto o Google Forms, quanto o Cordel, e participou do KISS, mesmo porque nós estamos com um quantitativo bem reduzido de alunos no 9º ano, então tá tudo ok, tá? Só quem às vezes não participa das aulas online, acho que fica meio perdido e acaba não fazendo, tá? Bom, pessoal, esse é o meu primeiro contato com vocês, tá? Eu falei com vocês que nós temos também o livro didático. O livro didático, para que vocês consigam fazer a atividade avaliativa, né, a respeito desse paradidático, vocês realmente vão precisar ler o livro, tá? E tem a ver com a aula de hoje. Por quê? Porque para que vocês respondam às minhas perguntas, vocês vão precisar entender o que eu vou falar aqui para vocês hoje, tá? Eu quero gastar no máximo 10 minutos com essa parte, porque eu quero entrar no exercício de verbo de ligação. Pessoal, vamos lá até a página 32 do livro didático. Fazendo um favor, página 32. Na questão 13, nós temos assim: considerando o primeiro capítulo do romance, descreva o que acontece nos momentos indicados. Situação inicial, conflito, desenvolvimento do enredo, clímax, desfecho, e esses aí são os elementos da narrativa. Quando eu escrevo um texto, que eu estou contando uma história, ou quando eu leio um texto em que essa história é contada, eu estou lendo uma narração. Narração, às vezes, ela pode vir de uma forma ficcional, mas também ela pode vir de uma maneira um pouco mais concreta e informativa, como os jornais, né? Notícias, reportagens, artigos científicos, verbetes e assim por diante. Então, eu posso narrar para vocês uma história, contar um fato, tá? Então, determinado dia, aconteceu isso, isso, isso. Às vezes não vai ficar tão explícito, não, tá, pessoal? Por exemplo, eu sempre digo, e eu enfatizo muito isso, que narração, descrição, são tipos de textos. Tipos de textos que nunca estarão sozinhos. Então, dentro de uma narração, eu tenho a descrição, dentro de uma descrição, eu tenho a narração. Às vezes, até num texto dispositivo, como um artigo, uma verbete, eu tenho
ali dentro trechos narrativos. Só que eu preciso analisar se esses textos são predominantemente narrativos, tá? Então, onde eu vou encontrar textos predominantemente narrativos? Nos contos, nas fábulas, nas crônicas, nas notícias, nos romances e assim por diante, tá? Nos poemas em prosa, eu vou encontrar uma narração, tá? Nós estamos usando romance. Romance é um tipo de texto narrativo, está contando uma história para vocês, certo? Todo texto narrativo ele é composto por elementos. Que elementos? A situação inicial, o enredo, tempo, espaço, personagens, clímax, desfecho, conflito e assim por diante. Tá? Então, esses aí são os elementos. Para eu compor uma narração, eu preciso aplicar esses elementos. E aí, eu preciso que vocês entendam bem o que significa cada um deles. Certo? Situação inicial. Pessoal, a situação inicial, geralmente, ela vem com a apresentação das personagens. Só um minuto, pessoal, que eu vou dar um esculacho aqui nas crianças. Só um minuto. E aí, pessoal, a situação inicial, ela começa de maneira introdutória, como qualquer texto deve começar, introduzindo o assunto, introduzindo a temática. Dentro da narrativa, a gente começa descrevendo as personagens, né, falando um pouco sobre cada um deles, né? Se a pessoa é uma pessoa otimista, como que ela se sente de acordo com as situações, essas coisas são apresentadas lá no início, tá? Se ela é morena, se ela é loura, se ela tem a pele clara, se ela tem os olhos azuis, e assim por diante. Então, esses detalhes são apresentados lá no início para quê? Para que você consiga formar, né, a figura da pessoa na sua imaginação, certo? Professora, mas e na novela? A novela é a mesma coisa. Na novela, quando você começa uma novela, que também é um tipo narrativo, você começa o quê? Conhecendo primeiro as personagens, né? Primeiro é apresentada onde a pessoa trabalha, quais são os filhos daquela mulher, né? Que é a personagem principal, qual é o marido dela, se ela tem algum problema a mais, se ela tem uma doença. Isso tudo é narrado logo no início. Então, isso daí é a nossa situação inicial, tá? Na sequência, nós temos o conflito. Qual é a problemática dessa narrativa? Tá? Qual é o problema em si principal que gera todas as situações daquela história? Por exemplo, a última novela das 9 que estava passando era Amor de Mãe, né? Essa que está passando agora eu não acompanho. Mas Amor de Mãe. Amor de Mãe tinha um conflito principal. Qual era o conflito principal? O desaparecimento do filho lá da Regina Casé, que eu esqueci o nome dela, né? O Domênico. Então, o Domênico, o sumiço do Domênico é um conflito. Existia o conflito dela? Não. Não, porque quando se trata de romance, nunca tem um conflito apenas. São vários conflitos que acontecem ali paralelamente. Então, tinha o desaparecimento do Domênico, tinha... Ai, meu Deus, eu não me recordo. Mas tudo que acontece de problema que tem que se resolver é conflito. Então, se o padeiro está traindo a esposa, né, e nós estamos assistindo isso, a gente sabe o que está acontecendo, mas o padeiro não sabe, a mulher do padeiro não sabe, né? Então, isso é um conflito, vai ter que se desenrolar. Se tem um irmão roubando outro irmão na narrativa, nós estamos lendo, nós sabemos disso, mas aquele conflito ali, ele vai gerando outros conflitos, tá? E em algum momento, o irmão tem que descobrir que o outro está roubando ele. Então, isso acontece nos romances, nas novelas, que são os diversos conflitos que acontecem paralelamente, tá? Eu preciso do conflito para que a minha história desenvolva. Não tem como a minha história começar feliz. Porque, como assim? E aí? Essa felicidade vai até quando, né? O que nós vamos resolver lá na frente? Então, eu preciso do conflito para que, posteriormente, a gente consiga desenvolver e resolver este conflito. Bom,
Desenvolvimento do enredo é quando as coisas vão acontecendo, tá? Cenas vão aparecendo, pessoas vão se conhecendo. E, de alguma maneira, pontualmente, o conflito vai se resolver, tá? Clímax. O clímax é aquele momento que nós esperamos, tá? Em que aquele conflito que tratou a narrativa inteira, ele tem que se resolver ali, tá? Ele tem que se resolver naquele momento. É o clímax, é o momento que nós esperamos. Na novela Amor de Mãe, qual é o momento, qual vai ser o clímax? Quando a Regina Casé lá, né, a mãe encontrar o filho dela perdido, que está perto dela, está desaparecido, né? Então, esse vai ser o clímax da novela. Quando a mulher padeira descobrir que ela está sendo traída, esse vai ser o clímax daquele conflito. Quando o irmão descobrir que ele está sendo roubado pelo irmão, este será outro clímax, né? Será outra resolução do conflito. Então, eu preciso desses ingredientes para eu montar a minha narrativa. Fechando o assunto, tá? Que eu vou encerrar por aqui. Desfecho. O desfecho, ele é o final da história. Quando chega o final, o clímax já tem que ter acontecido, tá? Considerações finais. Professora, pode acontecer alguma coisa, uma reviravolta no final? Com certeza, tá? Tem um livro que eu esqueci o nome, eu não me recordo o título, mas você vai, um casal, eles sofrem, né? Eles são separados pela guerra, e aí eles lutam para ficar juntos, e aí até que em um determinado momento eles conseguem ficar juntos, num período pós-guerra, ela engravida, tem um filhinho e ela morre. Então, o final é ela morrendo. Então, quer dizer, foi um final que ninguém esperava. Você lê um livro todinho, você espera que, no mínimo, né, depois de tanto sofrimento, eles fiquem juntos no final, né? Sejam felizes para sempre. E, na verdade, houve uma quebra de expectativa no final. Depois de todo o sofrimento daquele casal, a mulher morre. Então, isso pode acontecer? Sim. Você pode dar um final surpreendente aí para a sua história. Você pode encontrar um final surpreendente numa narrativa, tá? Então, o desfecho, que às vezes é muito confundido com o clímax, não tem nada a ver. Você pode ter o seu clímax, a resolução do seu conflito, do seu problema, e o final ser as considerações finais, o casamento, o final pode ser um batizado, pode ser o nascimento de uma criança, pode ser a morte de alguém, e assim por diante, tá bom? E aí, pessoal, por que eu estou fazendo essa parte? Porque esse conteúdo ele é de suma importância, tá? E o livro de vocês, que vocês estão lendo, o Paradidático, ele vai ser cobrado dessa forma, para que vocês me apresentem, tá? A situação inicial, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, certo? Alguma dúvida no nono a respeito disso? Da construção dos elementos da narrativa? Professora, mas e se eu não identificar? Se você não identificar, que eu acho muito difícil, porque o livro de vocês é um livro com uma linguagem muito acessível, muito simples, vocês me chamem, porque aí eu vou ter que pontuar com vocês, tá? Mas não deixem de ler e não deixem de anotar. Se vocês não conseguirem o 100%, né, o ideal, eu tenho certeza que próximo vocês vão conseguir chegar, tá? Talvez vocês não, professora, mas eu não consegui entender de fato o conflito, né? Qual é o principal conflito? Porque muitas vezes, dependendo da narração, se houver muitos conflitos, você fica meio perdido mesmo, tá? Mas eu acredito que tá fácil, vai ficar muito simples para vocês. Agora, lá na página 34, nós vamos falar sobre verbo de ligação, que eu acho que eu já iniciei isso com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui a minha tabela, meu slide. Eu quero pontuar e finalizar essa parte também, tá? Sobre verbos de ligação. Deixa eu abrir aqui a tela. Pessoal, eu comentei com vocês sobre verbos de ligação, expliquei para vocês na aula passada. Eu não sei se nós fizemos esse exercício, eu acredito que não, tá? Porque não está assinalado aqui de lápis para mim, se nós fizemos esse exercício, mas nós vamos
começar agora, tá? Todo verbo que por si mesmo nada informa sobre o sujeito, ele apenas liga o sujeito ao predicativo. Então, se eu falo de predicativo, que é o conteúdo que está lá na página 35, eu estou falando de verbo de ligação, que para eu ter um predicativo, eu preciso do verbo de ligação. O que vem a ser o predicativo? Uma característica, tá? Uma adjetivação do sujeito, tá? Quais são os principais verbos que costumam funcionar como verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar. Tem outros também, tá? Eu vejo muito o verbo ficar confundir as pessoas, porque, afinal de contas, né, dá uma impressão que o verbo ficar é um verbo de ação e ele não é. Então, se eu digo que o Guilherme ficou triste, se eu tirar o ficou e substituir pelo verbo estar, vocês vão perceber que não há um prejuízo de sentido, tá? Semanticamente, sintaticamente, vai funcionar da mesma maneira. Então, ficar, sim, é um verbo de ligação. Quando eu tenho um verbo de ligação, o meu predicado, ele passa a ter um núcleo diferente. Ou seja, num predicado comum, em que o verbo ele é de ação, o meu predicado ele costuma ser verbal. Por quê? Porque o núcleo daquele predicado é o verbo. A palavra principal daquele predicado é o verbo. Quando isso não acontece, quando o meu verbo é um verbo de ligação, um verbo insignificante, irrisório, então o meu núcleo sobrecai sobre o nome, tá? Que está lá no predicado. Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. O homem era japonês. Aqui eu tenho o verbo ser, tá? Certo? Está no pretérito. O homem era japonês. Observe que o meu predicado era japonês. Se eu perguntar qual é o núcleo deste predicado, qual é a palavra mais importante deste predicado, vocês vão me dizer que é japonês, né? Não tem como ser o verbo, porque esse verbo é só um verbo de ligação. Ele não tem uma ação, ele não tem uma importância, uma relevância, tá? Então, ele passa a ser um verbo apenas de ligação. Quando isso acontece, a minha palavra principal, o núcleo, que no caso é japonês, torna-se o predicativo do sujeito, ou seja, está caracterizando, está se referindo ao sujeito. Então, nós chamamos de predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito só existe quando, na minha oração, eu tenho a presença de um verbo de ligação. Ele estava cansado. Mesma coisa, verbo estar, tá? Quem é o predicado? Estava cansado. Ele é sujeito. Estava cansado aí? Se eu for analisar, eu vou perceber que o núcleo deste predicado é cansado, tá? O verbo, ele não tem relevância, tá? Ele não tem ação. Então, ele não importa. Ele só serve para ligar um termo ao outro. Sendo assim, o nome cansado, né? O adjetivo cansado, passa a caracterizar o meu sujeito, que é ele. Passa a ser o núcleo do meu predicado. E aí torna-se predicativo do sujeito. Então, sempre vai ser predicativo do sujeito aquele predicado em que eu tenho um verbo de ligação, né? E aí o meu nome, ele passa a ser o núcleo do meu predicado, certo? Isso é muito fácil. Professora, e aí eu chamo de predicativo do sujeito? Na verdade, não. Você chama o predicado, nós estamos aqui não para estudar o predicativo do sujeito em si, né? Que é a palavra. Nós estamos aqui para estudar se o predicado, ele tem a classificação nominal ou verbal. Então, se eu tenho uma oração com verbo de ligação, eu não tenho muito o que pensar. O meu predicado, ele é um predicado nominal, tá? Tem situações que eu tenho predicado verbo nominal, tá? Por quê? Porque lá no meu predicado, tanto o verbo quanto o nome são essenciais. Então, eu tenho dois núcleos. Eu tenho um núcleo que é verbo, um núcleo que é nome. Aí eu tenho um predicado verbo nominal, tá?
Lá na página 34, está assim: releia algumas orações do capítulo lido de Vidas Secas e analise os verbos em destaque. Os infelizes estavam cansados e famintos. Aquilo era caça bem mesquinha. Olha bem, de acordo com o texto, na frase 1, quem são os infelizes? Quem são os infelizes? Quem é o infeliz? Nós estamos nos referindo a quem? Nono ano. Quem são esses infelizes? Nós lemos o texto semana passada. Quem são os infelizes? Os infelizes estavam cansados e famintos. Estou falando de quem? Bora, nono ano. Está se referindo à família? Isso, está se referindo à família. Fabiano e sua família, né? A família de Fabiano, tá? Então, nós já sabemos a quem faz referência esses dois adjetivos aí, tá? B. Na frase 1, o verbo em destaque se liga a que sujeito? Estavam se liga... Quem é o sujeito de estavam, pessoal? Os infelizes. Os infelizes. Beleza. Então, escrevam aí, tá? Lá na C, na frase 1, como estão se sentindo os infelizes? Cansados e famintos. Cansado. Isso, pronto. Lá na letra D, na frase 2, qual é a função sintática do pronome demonstrativo? Olha aí, ó. Aquilo era caça bem mesquinha. E aí, pessoal, eu entro numa questão que eu fico assim, meu Deus do céu, quando é que os meus alunos vão aprender isso? Porque qualquer aluno de qualquer escola, qualquer rede, seja do ensino fundamental ou do ensino médio, quando você pergunta para ele qual é a função sintática daquele termo, ele nunca sabe. Quando o professor pergunta qual é a função sintática, pessoal, está perguntando se aquela palavra é um sujeito, se aquela expressão é um predicado, ou se aquela expressão é um verbo transitivo, tem a função de verbo transitivo, de objeto direto, tá? Ou de objeto indireto, ou tem a função sintática de aposto, tá? O que significa, que representa aquele termo ali dentro daquela oração? Então, se eu analisar aqui, ó, aquilo era caça bem mesquinha. Que função sintática vocês acham que o termo aquilo exerce aqui nessa oração? Aquilo é predicado? Vocês acham que aquilo é predicado? Ou aquilo é um sujeito? Aquilo era caça bem mesquinha. O que era uma caça bem mesquinha? Aquilo. Então, qual é a função sintática de aquilo nessa oração? Pode parecer estranho para vocês, porque se trata de um pronome demonstrativo, né? Aí talvez fique aquele ponto de interrogação, será que é ou será que não é? Mas aqui, na segunda frase, aquilo exerce a função sintática de sujeito, tá? Escrevam aí ou corrijam. Lá na letra E, na frase 2, qual é a função do verbo ser? Qual é a função do verbo ser? É o que nós estamos estudando agora. Ligação. Verbo de ligação. É a função do verbo ser, tá? Ele é um verbo de ligação. Então, escrevam aí, por favor. Lá, pessoal, na sequência, no nosso bloco explicativo, está explicando aí para vocês, né?
dando uma esclarecida, uma sintetizada no que nós estamos estudando. Conceito de verbo de ligação. Logo na sequência, nós temos assim, ó. Leiam os textos a seguir e transcreva os verbos de ligação. Olha bem. Conheça a vida e obra de Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas e Angústia. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em 27 de outubro de 1892, no município de Quebrango, no Alagoas. Filho de comerciantes, ele teve uma vida confortável durante a infância e pôde se dedicar aos estudos. Não por acaso, os assuntos de maior interesse eram as línguas, principalmente a portuguesa. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês retirassem desse trechinho um verbo de ligação. Acho que só tem um, tá? Deixa eu ver aqui. Só tem um. Qual é o verbo de ligação que nós temos aí no ano? Na número 2? Número 2, lá na letra A. Nesse trechinho que eu acabei de ler para vocês. Só tem um verbo de ligação. Eu estava em dúvida entre o teve e o ser. Ele teve, não, teve aí, tem uma função de ação, não. E cadê o outro? Seu é um pronome, então não cabe. O ser está junto com o outro. Nós temos um verbo de ligação, que está aí presente nesse trecho, tá? E é um verbo ser e está no pretérito, está no passado. Eram? Eram, isso aí, eram, tá? Pode colocar aí, pessoal, na letra A, tá? Eram, tá lá no finalzinho. O assunto de maior interesse eram as línguas, tá? Lá na letra B, nós temos assim. Graciliano Ramos, em seus romances, a lei maior é a da selva. Em consequência, uma palavra se repete em toda a obra do escritor, bicho. Ou ainda, como no início de Vidas Secas, viventes, aquele que só tem uma coisa a defender, a vida. Aí, pessoal, mesma coisa, eu tenho um verbo de ligação apenas. Vocês conseguem visualizar? Para nós encerrarmos, vou esperar vocês responderem essa daí. Tá logo no início. Seus? Não, seus é pronome. Pronome possessivo. Seu, sua, meu, minha, tudo pronome possessivo. É o verbo ser. Sim, é o verbo ser. Caramba, velho, é muito difícil. Não é nada. O verbo ser, gente. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Verbo ser. Muito simples. Ó, estudem.
Em seus romances, a lei maior é a selva, tá? Então, esse é aí, pessoal, é o nosso verbo de ligação, tá? É com acento, gente, sempre é verbo de ligação, tá? Para o outro é, ele não recebe acento. O outro é que pode ser uma conjunção aditiva, né? Ele não recebe acentuação. Só quem recebe acentuação é o nosso verbo ser, tá bom? E aí, na sequência, nós temos aqui o nosso predicado nominal, que eu acredito que vocês vão tirar de letra, tá? Tá pedindo para poder fazer a separação, né? Destrinchar a oração, colocar o sujeito no seu lugar, verbo de ligação no seu respectivo lugar. Por último, o predicativo do sujeito, tá? A água desta garrafa está bem gelada. O que está bem gelada? A água desta garrafa. Então, sujeito, a água dessa garrafa é sobre o que nós estamos falando. Verbo de ligação, verbo está, ok? Predicativo do sujeito, bem gelado, ou seja, bem gelada é uma adjetivação, é uma caracterização que se faz a respeito do sujeito. E aí, lá na página seguinte, é a mesma coisa, ok, pessoal? Vocês vão identificar aí, ó, o núcleo de cada um, certo? Vou tirar uma foto aqui dessa página, vou postar lá para vocês agora. Falou oitavo ano, não, oitavo ano não, tô com oitavo ano na cabeça. Nono ano. Deixa eu sair aqui do stop share. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida a respeito da avaliação? Não. Tá, as orientações irão semana que vem no cronograma, tá bom? Ok. Professora. Para vocês. Tchau, professor. Tchau. Professora.